Olá! Sejam bem-vindos ao Venham a Mim podcast. Este é o quarto e último episódio da história de José. Mas antes, não se esqueça de ouvir as partes 1, 2 e 3 para você entender melhor essa história, tá bom? Vamos lá ver como ela termina? José recebeu seus irmãos para um grande jantar. Ele fez com que eles se sentissem em casa. E ele perguntou aos irmãos: "E o pai de vocês, como está? Ainda está vivo?" Eles responderam: "Sim, nosso pai está vivo." Então José olhou para o seu irmão Benjamim e, muito comovido, ele correu para um outro cômodo da casa e chorou muito. Depois lavou o rosto e voltou para o jantar. Depois disso, José ordenou ao seu servo: "Encha as bolsas deles de alimento e devolva o dinheiro de cada um. Depois, coloque a minha taça de prata, onde eu bebo meu vinho, na bolsa do mais novo." Quando os irmãos já estavam quase fora da cidade, José disse ao seu servo: "Corra atrás deles e diga: por que vocês nos roubaram? Este é o cálice do meu senhor." Eles alcançaram os irmãos e disseram tudo o que José mandou. Os irmãos ficaram assustados e disseram que nunca fariam uma coisa dessa. Os servos começaram a revistar um por um, e a taça estava na bolsa de Benjamim. Quando viram aquilo, os irmãos ficaram desesperados e voltaram para a cidade. Chegando perto de José, eles se ajoelharam diante dele. José então se lembrou do sonho que teve com eles antes deles planejarem fazer o mal contra ele. José acusou os irmãos: "Por que vocês fizeram isso? Somente aquele que estava com a minha taça será meu escravo. Os outros podem ir embora." Judá, um dos irmãos, disse a José: "Não posso deixar que isso aconteça. Nosso pai já sofre muito com a falta do nosso outro irmão. Se deixarmos Benjamim, o filho que ele tanto ama aqui, ele pode até morrer de tristeza. Eu te imploro que me deixe aqui como seu escravo e deixe o garoto voltar com os seus irmãos." José não conseguiu mais aguentar aquela história e, chorando muito, disse: "Eu sou José. Meu pai está mesmo vivo?" Os irmãos ficaram sem palavras e José disse: "Aproximem-se, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Mas não se sintam mal, nem se culpem por terem me vendido. Tudo era plano de Deus. Na verdade, vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ele me mandou para cá antes para salvar a vida de todos vocês. A fome ainda vai durar mais 5 anos. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus." Então, eles se abraçaram e choraram juntos. Os irmãos voltaram para Canaã e contaram tudo o que aconteceu a Jacó. E ele mal podia acreditar no que eles estavam falando. Ele se levantou, foi depressa encontrar o filho. José levou toda a sua família para morarem com ele no Egito. Uau! Que bom que a história teve um final feliz, não é mesmo? A história de José mostra como Deus é soberano. Isso quer dizer que Ele sabe todas as coisas, até aquelas que ainda nem aconteceram. E Ele sempre transforma o mal em bem, como aconteceu com José. Depois de ter sido rejeitado pelos irmãos e ter se tornado governador do Egito, ele conseguiu ver que Deus estava cuidando de tudo,
Assim, ele pôde perdoar os irmãos, porque era necessário que tudo aquilo acontecesse para que ele pudesse salvar todo mundo da fome. Você sabia que Deus também age assim na sua vida? Sabe aquelas situações ruins que às vezes aparecem? Pois é, Deus está cuidando de tudo e uma hora Ele vai transformar esse mal em bem. E enquanto a gente espera isso acontecer, nós podemos fazer como José, refletir Deus em nossas atitudes e palavras e nunca deixar de confiar nele. A história de José é uma história bem longa. Lá na Bíblia, você encontra ela inteirinha no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Hoje eu queria mandar um beijo especial para o Pedro Henrique Oliveira e a Helena Maivorme. Soube que vocês amam ouvir as nossas histórias. Ficamos muito alegres em saber. Um beijo, Pedro. Um beijo, Helena. Que Deus abençoe muito vocês. E por hoje é só. Não se esqueçam de nos curtir lá no Facebook ou Instagram, @venhamaminpodcast, e também lá no YouTube. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!